Amém, irmão? Assim seja, então, em nome de Jesus. Sem mais demoras, eu já quero chamar aqui o doutor Guilherme Shelby, que vai estar trazendo uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Mais uma vez, você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele. Bom dia, igreja. Pastor Silas Filho, obrigado pelo carinho. Uma honra estar aqui. Aguardava por esse encontro com muita ansiedade, não, mas expectativa. Deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é Guilherme Shelby e eu tenho que falar um pouquinho de mim para vocês entenderem, né? Eu não nasci procurador da República. Vocês acreditam? Eu já fui criança, adolescente, andei de ônibus. Com 18 anos comecei a trabalhar, ganhava salário mínimo, um herói. Me sustentava com salário mínimo, porque morava numa república. E me formei trabalhando. Herói, né? Uau, vocês estão chorando já, né? É emocionante. Esse testemunho vai mudar a sua vida. O fato é que com 21 anos eu fiz um concurso, passei no Senado Federal. Estudei muito, perdi muitas férias. Aliás, dos 18 aos 21 eu fiquei estudando intensamente. Sacrifiquei uma juventude boa, hein? 18, 21, pensa. Os amigos lá em Porto Seguro, aqui. E eu estudando em Brasília. Estudando. Eu era ateu. Eu não gostava de crente. Não mesmo. Levantar a mão, essas coisas. Loucura. Achava fracos. Era o meu pensamento. Porque eu era estudioso. Mas eu amava a verdade. Eu odiava mentir. Se você queria me dar raiva, minha mãe falar assim: meu filho disse que eu não estou. Que isso? Você está aqui. Eu não vou mentir, mãe. Eu odiava mentira, mas era ateu. E passei no Senado. No Senado, olha, imagina o céu. Sendo remunerado. Já pensou? Você no céu sendo remunerado. Então, da noite para o dia, eu passei de 1 salário mínimo para 22 salários mínimos. Mas eu pensava o seguinte: eu tenho que fazer uma coisa útil. Desculpe os amigos do Senado, não é nada mal. Mas eu não me sentia útil no Senado, embora lá seja um local fundamental para a nação brasileira. Mas eu não me sentia como Guilherme. E nasceu no meu coração, então, a ideia de servir a um público que é desprezado na igreja, é desprezado pela nação, é desprezado. Chama-se crianças. É isso. Eu decidi servir as crianças. E há 25 anos, caminho como promotor, como procurador da República. Eu vou às escolas, igrejas, eu vou às comunidades para treinar pessoas que cuidam de crianças. Mães, pais, professores, policiais, juízes, promotores. Ainda recentemente estava em São Paulo treinando promotores de justiça, dando uma palestra sobre exatamente o tema que vamos falar aqui. Então essa é a minha caminhada. Embora eu tenha uma função pública, eu vim aqui como cidadão. Porque fui promotor de justiça da infância. E em Brasília, atuei durante muito tempo com o tema do abuso contra crianças. Eu sei que é desagradável para um domingo, né? Mas, infelizmente, neste momento, neste segundo que eu estou falando, certamente pelo menos uma criança nessa cidade está sendo vítima de abuso. E esse fato, que nós esperávamos que não fosse algo muito comum na igreja, infelizmente, as expectativas e os estudos mostram que o nível de abuso contra crianças dentro das igrejas é igual ao do mundo. Isso leva a uma reflexão muito séria. Que povo é esse que se chama pelo meu nome, mas toca nas crianças, igual ao mundo? Eu não estou falando de você, não se sinta agredido. Eu estou falando de nós. O silêncio eloquente das igrejas evangélicas, não estou falando dessa igreja. Os fatos estar aqui já é um bom sinal. Mas o fato é que a igreja se cala e se desinteressa totalmente. Eu falo da igreja brasileira, sobre a questão do abuso contra crianças. Crianças que não têm voz, crianças pequenas, crianças que atrapalham o culto, crianças que dão gasto. A média de investimento das igrejas brasileiras na infância é 3%.
Isso mostra muito o grau de interesse. Então nós precisamos refletir sobre isso. A ideia aqui não é apontar o dedo para as igrejas brasileiras. Repito, não estou falando de nenhuma igreja, eu estou falando de todos nós. E é preciso que a gente tenha maturidade, porque como é isso? Eu não sei vocês, mas quando você vê uma criança, o que você pensa? Qual é o sentimento que vem a você? Alegria? Ou ai, que trabalho que vai me dar? E as crianças hoje estão sendo alvo de uma ação deliberada, premeditada. Um ser decidiu que ele não vai atacar o seu bolso, não quer o seu dinheiro, igreja. Um ser decidiu, ele não quer os seus prédios, nem seus carros. Ele não se incomoda com o seu progresso financeiro. Esse ser decidiu que ele só quer de nós, os nossos filhos e netos. E ele decidiu que vai tomar os netos e filhos da igreja nas creches e escolas. Esse ser é o inimigo das nossas almas. E ele está há uma década no Brasil, se dedicando silenciosamente na escola do seu filho e do seu neto a uma metanoia fúnebre, de mudança de mentalidade. Alguns já estão vendo isso. As igrejas lotadas de homossexuais, as igrejas lotadas de crianças aos 8 anos de idade, tem sido uma idade da primeira relação libidinosa. Imaginem vocês, primeiro beijo erótico, primeiro toque no corpo de meninos e meninas. A igreja está dormindo, talvez porque estamos muito ocupados com coisas mais relevantes, não é verdade? Não é verdade? Que tal levar o Espírito Santo de Deus para sua casa? Mas aí eu não gostaria que você levasse com gritos, embora o louvor, a proclamação seja fundamental. Não, há momentos que o grito vai atrapalhar. Há momentos em que você, sendo algo extraordinário, vai estragar tudo. Há momentos de você trocar a fralda de um filho. Que coisa nobre. Há espiritualidade de trocar a fralda de uma criança? Há espiritualidade em cuidar de um bebê? Parece que não. No nosso tempo, espiritualidade é quando você canta, é quando você chora. Então nós tornamos um ser assim. Para encontrar o Espírito Santo precisamos ver a igreja. E de fato, o Espírito Santo sim habita nas igrejas, nas reuniões, nas eclésias. Mas eu creio que ele habita também lá no secreto, na sua casa. E não será através de um louvor falado, será de atitudes. E aí vem um problema, porque parece que a gente só consegue adorar gritando, chorando, caindo no chão, caindo no poder. Será que o poder de Deus só se manifesta assim? Ele não se manifesta sendo educado com as pessoas? Bom dia ninguém quer dar, né? Bom dia. Um sorriso, meu Deus. Chegar no horário? Ah, não, isso não tem nada a ver com Deus. Pois eu clamo para a igreja, leve o Espírito Santo de Deus até para dentro do seu carro. Que tal? Quando você dirigir. E não é para ficar cantando não, é para respeitar as leis de trânsito. Aí, mas que palavra desgraçada você está trazendo. Não é isso. A ideia é que a gente seja gente. Gente. Tem uma xícara de açúcar? Tem. Olha o Espírito Santo aí, ó. Dando uma xícara de açúcar para o vizinho. Você não vai falar de Deus? Não vai. O mundo fala ser brother. Já ouviram a expressão brother? Brother. O mundo está falando brother. É irmão. É a pessoa que ajuda sem querer nada em troca. Você já imaginou se a gente fosse assim? Me perdoe falar isso. Você já imaginou se a gente fizesse o bem sem querer nada em troca? Porque a marca dessa igreja atual, eu não estou dizendo nada, não é essa igreja, não é a minha igreja, é a igreja brasileira. Só faz o bem querendo algo em troca. Até a oferta é assim. Vou dar essa oferta, mas eu quero aquilo. Eu não sei vocês, eu conheço pouco a Bíblia, mas eu digo, isso não é comigo. Não. A minha Bíblia não fala. Não. Eu dou de forma liberal, é oferta ao Senhor. Ponto.
benefícios que Deus nos traz são adornos, adornos. O que é importante, o seu brinco ou você? Os seus sentimentos, qual que é mais importante? O seu relógio ou o seu ser? Adorno o relógio, carro é adorno, benefícios financeiros são adornos, que nós queremos sim. Eu andei de ônibus e sei o que é ter um carro. Quando eu tive meu carro, que alegria. Eu não estou querendo menosprezar seus desejos, até por vestido, por um... Não. Os bens materiais servem a propósitos, mas não são o centro da vida cristã. Não são. Alegram o nosso coração, são de Deus sim. Deus quer te dar Tem um sapato de 7 mil reais para mulher, viu? Eu esqueci o nome. Le Botin. 7 mil reais. 7 mil reais. Aí você fala assim, não é de Deus. Não, preste atenção. O problema não é o sapato de 7 mil reais. O problema não é o relógio de 20 mil reais, nem o carro de 300 mil. O problema é o que você quer com isso. Suas motivações, as minhas motivações. Deus quer saber o porquê. Entende isso? A gente tem que sair da ideia de que não é aquilo, é o porquê você quer. Então é a motivação, é isso que Deus quer buscar em nós, boas motivações. Às vezes a gente se estraga nesse caminho, mas a motivação é boa. Às vezes o menino quer fazer um agrado para a mãe, erra na mão, acidente na cozinha, tapa na cara. Nós não queremos saber as motivações, a gente só vê o resultado. Mas a gente deve sim perguntar para os filhos, o que você quis para fazer essa bagunça na minha cozinha? Mamãe, eu queria fazer um bolo, e errei, e você me deu um tapa na cara, mamãe. Não sei se estão entendendo isso, gente. Olha o Espírito Santo de Deus na sua e na minha casa. Antes de dar o tapa na cara, me perdoe, a expressão é para deixar bem claro a nossa reação injusta. Não necessariamente um tapa na cara, mas a ideia é, puxa, ela estava com motivações boas, merece ser corrigida com intensidade? O Espírito Santo de Deus é justiça. Não punir o inocente, começando pelo seu filho. Ouvir o seu filho e a sua filha. O mundo dá um microfone para ele falar, a igreja, ele tem que ficar calado, pastor. Sabe o que eles estão fazendo? O inimigo está ouvindo os nossos filhos. Ele dá um microfone para as crianças e adolescentes lá fora. Por isso que tem uma geração faltando aqui. A geração dos 14, 15 a 25, 26 não está na igreja. É estatística. Onde estão essas pessoas? Onde estão? Você vai ver o movimento gay, o movimento ideológico gay, não os gays só. O movimento ideológico gay, metade das lideranças saiu da igreja evangélica. Muitos foram abusados dentro da igreja. Por isso eu volto à questão da infância. E quero trabalhar aqui como tático. Eu não venho aqui como profético, eu não venho como pregador, eu venho como tático. A polícia sabe muito bem o que é o tático. O comando é o profético, é a igreja, são os pastores. Eles discernem espiritualmente, nós todos também fazemos parte desse profético. A palavra de Deus, a intercessão, as orações, os discernimentos espirituais, isso é fundamento. Eu não venho nessa direção, eu sirvo a vocês. Eu venho servir uma igreja interessada em cuidar de gente. E eu venho dar orientações concretas. Como proteger os filhos. Como lutar pela família. Concretamente, aqui no Rio de Janeiro. Junto à justiça, à delegacia, junto às escolas, injustiças, perseguições. Então eu sou alguém que vem dar respostas concretas a situações reais. Eu sou o tático. O tático é que faz a operação. Houve um sequestro, o tático é o grupo de sargentos, de soldados que vão àquele lugar, fazem um cerco, investigam, verificam, é ali, tem que entrar por ali, fazem a operação, fazem a intercessão, prendem os maus, libertam os cativos. Tático. Vida real. Então eu venho trazer para vocês, para iniciar esse trabalho, a palestra de hoje tem como alvo
o tema que Satanás fala para nós. Não quero o seu dinheiro, igreja. Cristãos, não quero o seu dinheiro, só quero os seus filhos. Esse é o tema, e é bem espiritual, para a gente entender que nós estamos numa guerra espiritual, sendo travada onde? Creches e escolas. Você não está lá, mas seu filho está lá. E o inimigo decidiu, ele não virá brigar conosco. Ele quer os nossos filhos de segunda a sexta, nas escolas públicas, particulares e confessionais. Se você pensa que seu filho está tranquilo numa escola batista, seja lá qual for, presbiteriana, não está. Porque o inimigo está lá também, lá dentro. Está dentro da igreja. Certamente muitos de nós, não é uma crítica, mas é uma constatação. Muitos de nós têm a mente do inimigo. Desculpe falar, e eu vou mostrar para vocês. Antes de começar a palestra, para mostrar todo esse quadro que estamos vivendo no Brasil todo. Não é Rio de Janeiro apenas, não é São Paulo, é todas as cidades, grandes e pequenas. Eu queria dar uma passagem importante. Em Hebreus 2:18. Eu queria que você anotasse essa passagem, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Marque esse versículo. Se você quiser dar um título para esse versículo, eu digo: a vida, há de haver, a vida após o abuso. Mesmo depois do abuso, nós podemos ter vida abundante. Mas percebam, relendo, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Muitos de nós foi vítima do abuso, da violência, especificamente agora sobre aqueles que na infância sofreram a violência, o abuso sexual, um trauma profundo. Esse versículo nos diz, e para profunda meditação, em busca do Senhor, ele está dizendo: olha, Jesus foi tentado e padeceu, e por isso pode socorrer aos que são tentados. Mas esse versículo também está dizendo que mesmo nós que padecemos, perecemos a angústia, a tristeza, a dor de um abuso na infância, esta dor pode ser transformada em escudo para os que estão hoje na infância. Amém, igreja? E eu venho aqui trazer para vocês, como eu disse, eu sou tático, né? Prático. Problema, solução. Problema, solução. O meu filho está sendo perseguido na escola. Uma das palestras mais pedidas que eu vou às escolas, muitas escolas particulares do Brasil, é a prevenção do abuso sexual contra crianças. A gente pode marcar depois, pastor. É uma alegria servir a igreja nisso. Exatamente dar orientações para pais, para mães, para o infantil da igreja, para os pastores, no sentido de identificar crianças com sinais característicos. Talvez ela ainda não tenha sido tocada, mas está sendo assediada por um pedófilo. Então eu posso treinar vocês a ter um olhar de águia, separando aqueles que estão com comportamento específico para investigar. Muitos não terão sido nem assediados, é só uma impressão. Que bom, mas muitos, porém, já estão assediados e outros até já sofreram um abuso. Então essa palestra, a prevenção do abuso sexual contra crianças, ela é assim, técnica e tática. Para a mãe entender: opa, meu filho mudou o comportamento, imediatamente intervém. Talvez nada aconteça, ela previne, realmente, evita que o mal seja praticado. Mas é preciso ter um olhar para isso. A segunda palestra que eu recomendo às igrejas é depois do abuso, como lidar com a vítima e encaminhar o caso. Agora é uma palestra para aqueles que o mal já aconteceu, o pior aconteceu. Muitos se desesperam, acham que o mundo acabou, e aí vem o pior. Muitas vezes o equívoco no encaminhamento de um abuso praticado, o equívoco no encaminhamento pode causar um dano maior que o abuso praticado. Então essa palestra é muito importante, as duas, não é? E eu venho trazer um treinamento real. Eu trago um material para vocês, que eu comparo assim, né? Quem aqui luta Krav Maga? Tem alguém que luta Krav Maga? Tem? Olha lá. Krav Maga? Jiu-Jitsu, claro, tem. Não? Tá. Lutas vocês conhecem? Taekwondo, Krav Maga, a luta dos nossos irmãos de Israel, desenvolvida pelo exército israelense. Jiu-Jitsu. Eu vou trazer um material de luta.
Mas não uma luta literal com o corpo, é uma luta de cidadania. Eu vou trazer um material que é exatamente um material de ação diante das autoridades, diante daqueles que estão tentando fazer o mal com crianças. E por isso eu tenho que dizer para vocês, nós temos que saber os armamentos que estão à nossa disposição. Eu trago aqui para vocês faca, funda, lembra? Eu trago aqui dedo no olho. Quem luta sabe que isso é uma baixaria completa, você dá um dedo no olho do oponente. Mas infelizmente tem momentos que é o dedo no olho, que o inimigo não tem regras. Imagina você, crianças de 2, 3 anos, sendo doutrinadas por um professor numa creche. Doutrinadas para quê? Para aprender a se masturbar. E os pais não estão sabendo. Então eu trago aqui também uma 9mm. Tudo é metáfora, hein, gente? Vocês estão entendendo, né? Deu um silêncio aqui, o pessoal ficou com medo, né? É metáfora, eu estou dizendo que é um 9mm, mas não, é um armamento legal. Tem canhão também. Tem bazuca. São armamentos. Qual é o melhor? Se vocês lerem a Bíblia, vão perceber que o melhor armamento é aquele que é mais eficaz conforme o campo de guerra e o tempo da guerra. Às vezes a faca é mais eficiente que o canhão. Concordam? Existem momentos em que a faca é o instrumento mais eficaz. Não é o canhão nem a bazuca. Campo de guerra, tempo da guerra. Débora e a sua vitória lá em volta do Monte Tabor, o que se supõe que foi o campo que decidiu a guerra, porque os inimigos eram mais poderosos com seus carros de ferro. A escolha do campo da guerra pode ser decisiva. O tempo da guerra também. Quando iniciar a batalha? Estratégias que estão na Bíblia estão nos manuais da guerra, mas a Bíblia é anterior a eles, até mesmo aos da China, viu? Que você fica lendo aí. Shan-tse, não é? Shan-tse, tem a arte da guerra, né? Então eu trago aqui um kit, gente. Eu vou expor para vocês porque é o kit completo. Aqui é só para quem realmente quer defender criança, quer defender família. E eu vou, durante a palestra, apresentar para vocês muitas coisas que estão nesse material. Mas aqui nós temos 3 kits diferentes. Nós temos o kit ligado a essa palestra, que é exatamente orientações sobre sexualidade infantil. Vai ser objeto dessa palestra. O armamento legal, jurídico, que temos à disposição das famílias, das igrejas, dos pastores, para defender família e crianças e adolescentes. É o conteúdo dessa palestra de hoje. E eu trago o DVD. O DVD, ele é uma aula pormenorizada. Melhor que a palestra, porque a gente tem a oportunidade de colocar os artigos de lei, analisar de forma meticulosa com vocês. São 6 artigos de lei, não é muito, gente, é? 6 artigos de lei para você virar uma águia na defesa dos seus filhos e da família. Vale a pena. Essa é a palestra meticulosa, 1h10. Eu trago o kit para a defesa da educação, dos professores, das famílias, manual do professor. Todo esse material é baseado em casos reais. Eu uso a pedagogia dos americanos. Eles usam, ao contrário dos brasileiros, que é uma pedagogia dedutiva. Os americanos usam os casos reais. Eles dão um caso, uma situação concreta que ocorreu. O professor tentou corrigir o aluno deu um soco no professor. Aí eu enquadro isso e digo: qual foi o erro do professor? Corrigir o aluno severamente em público. Por exemplo, eu dou orientação: jamais corrija uma criança em público severamente. Menino, o que você está fazendo? Não faça isso. Não grite com crianças em público. Seu filho, inclusive. Topa? Quem topa isso? 1 mês sem gritar com o filho em público. Alguém topa? É de Deus, viu, irmão?
Já, olha, reunião de família, você trata seu filho como se ele fosse um traste? Não faça isso. Em público só elogie. Tá difícil, né? Silêncio. Não tem um glória a Deus. Não dê agora não, que pega mal. Você vê espiritualidade nisso, gente? É de Deus. Você vai corrigir seu filho, sabe o que você faz? Vem cá, a gente vai ali no banheiro, com licença. Aí você vai devagarzinho, tá? Não vai assim não. Não, faz isso não. Todo mundo está vendo o que vai acontecer no banheiro. Você quer enganar quem? Pegue seu filho, vem. Pode ir no banheiro, pode sair para um local. Em particular, o princípio da pedagogia avançada, que eu aprendi. Pé de galinha não mata pinto. Conhece? Pedagogia avançada. Lá do interior de Goiás. Ou seja, a mamãe tem os, né? Não é isso, mamãe? Tem a hora de você, não é isso, mamãe? Com amor. Em particular, você seja duro. E no caso real do professor que foi agredido pelo aluno, o que aconteceu? Em público ele falou: você tem que virar homem, rapaz. No meio da classe, o menino levanta e dá um golpe nele. Na verdade, era uma professora, levou um golpe, foi aposentada por invalidez. Tático, eu estou aqui para dizer, professor, vocês estão entendendo? Professor, não corrija o aluno em público severamente. Agora pode corrigir. Ô, Guilherme, por favor, você pode corrigir com carinho. Tá certo, gente? Agora, vai corrigir severo? Nem seu filho você grita em público. Em público? Mas eu falei uma outra coisa. Em público, só elogio. Tá vendo o tático, gente? Eu vou mudar a sua casa agora, em uma proposta. Quem aqui, sinceramente, se entender da parte de Deus, se compromete por um mês com seus filhos, você não vai gritar com eles. Um mês, quem topa? Feche os olhos para você não ver. As poucas mãos, eu fechei o olho para não ver. Pode abaixar que eu não quero ver, senão me desestimulo nas palestras. De vez em quando é um só que levanta, tá bom, todo mundo levantou a mão. Um mês sem gritar com o filho. Não estou Shelby, mas como assim? Escute, tático, eu não vim aqui para, a palestra foi tão legal. Eu não vim aqui para agradar você. Eu vim aqui trazer armamento para você melhorar a sua vida. Você ser mais justo com seus filhos. Se você gritar menos com seus filhos, eles vão ser melhores. Agora tem um momento para gritar, doutor Shelby? Tem. Mas como a gente está tão doente no grito, eu e você, a gente vai ficar um mês sem gritar. Mas existe o grito espiritual, pedagógico, que deve ser dado. Há sim um grito espiritual e pedagógico. Mas isso é outra história. Tudo bem, gente? O manual do professor vai trabalhar isso, disciplina de filhos, disciplina de alunos, bem prático, direto ao assunto. Os DVDs de proteção da criança. E o kit defesa da criança, gente. Esse aqui talvez seja o meu melhor livro, Conflitos e Violência na Escola. Não fala só para os professores, fala para os pais também. A prevenção do abuso contra crianças. A palestra, depois do abuso, como lidar com a vítima e encaminhar o caso. Como investigar crianças. Quem tem filhos até 6 anos de idade? Levante a mão. Como investigar crianças até 6 anos de idade. A técnica de você contar historinhas para a criança. Histórias lúdicas do ursinho. Você vai criar a história, eu vou ensinar. E aí você vai poder extrair da criança coisas que nem ela falaria, porque ela não compreende. Mas na historinha ela vai dizer, porque eu terceirizo a dor da criança. A criança não fala de si, mas se você contar a história e tipificar essa história num objeto terceiro, num ursinho, num cachorrinho, e você identificando a dor da criança, você coloca no animalzinho e pergunta, o que você acha de alguém que sofre essa dor? A criança fala tudo que ela sente. Glória a Deus. Glória a Deus, proteger as crianças. O DVD de proteção do abuso, esse aqui
histórias, desenhos animados. Desenhos animados, com as historinhas reais, tristes, mas trabalhadas. Como é que eu falo do abuso sexual? Eu falo carinhos esquisitos. As crianças estão sendo tocadas, irmão. Os nossos filhos, netos, estão sendo tocados. Os pedófilos e esses loucos de movimentos radicais, eles acham interessante masturbar crianças. Eles não têm prazer em tocar a criança. Eles querem erotizar as crianças. Além dos pedófilos que têm prazer sexual com criança, agora nós temos professores, desculpe dizer, são poucos, mas são graves o que estão fazendo. Eles acham que é importante para a criança, aos 6 anos, aprender o que é masturbação. Isso é política pública brasileira, que no governo do PT tomou todos os graus. E se você pensa que é o PT, não, começou no PSDB. Aí vocês me perguntam assim, doutor Shelby, quem que o senhor votou na última eleição? O senhor ataca quem está na oposição, quem está no governo? Caramba! O senhor já pensou em mudar de país? Estou pensando, sinceramente. Porque para onde a gente olha, essa dogmática da erotização das crianças é comum a eles. Mas eles nunca dizem isso, eles não dizem que querem erotizar, nada disso. Eles dizem que querem dar aulas de direitos humanos. Eles dizem que querem combater a discriminação. O argumento sempre é nobre, a justificativa, a placa é sempre bela. Combater o bullying. Então eles nunca vêm com um pretexto assim, não, vamos erotizar as crianças, nada disso. Mas o que eles apresentam, esse pretexto nobre, é só fumaça. O que de fato vão fazer, ilegal. E é isso que eu queria mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar alguns fatos reais na sociedade brasileira, quero que você acompanhe comigo. Talvez essas duas irmãs aqui, vamos brincar lá, 5 minutinhos, porque elas já estão grandinhas, vão entender. Eu pensei que era só bebezinho que ia ficar, e não entende. Mas é 5 minutinhos, não deixa ela perceber, não deixa. Tá bonito lá, né? Já pensou, gente, você num lugar, por favor, o senhor pode se retirar? Caramba, já pensou? Não pode, tem o maior carinho com criança. Aí ela chora, nossa, que menina problemática. O senhor poderia, por favor, se retirar? Você vai chorar também. Se falasse comigo, eu ia chorar. Como assim? Mas não é bom que as crianças vejam isso. Não tem mais crianças nessa revista. Imagem 2. Cena de erotismo lésbico. 2 mulheres se beijando eroticamente. Mas não é só isso não. Olha o que estão em materiais didáticos. Próxima imagem. Agora nós temos um agravante. Não é apenas erotismo lésbico. Agora nós temos um ícone infantil. Quem é esse personagem, gente? Branca de Neve. Agora eles estão usando um ícone de identificação infantil. Abuso de propaganda lésbica. Isso está nos materiais didáticos, em cartilhas. Talvez materiais didáticos não, mas cartilhas nas escolas. Homem beijando homem na boca, mulher beijando mulher na boca, ou homem beijando mulher também, porque o erotismo heterossexual também é inadequado para criança. Não venha você dizer que eu sou homofóbico, estou indo contra. Não, é porque é um erotismo inadequado para material dirigido a crianças. Doutor Shelby, onde está proibindo isso? Artigo 79. Anote aí uma faca. Ou um revólver. Artigo 79, Estatuto da Criança e do Adolescente. Há uma lei no Brasil. Há uma lei que determina. As revistas, as publicações dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da família. Artigo 79, Lei 8.069. Lei 8.069. Lei. Essa revista descumpre, obrigado.
Essa revista está descumprindo um artigo da lei. E lei deve se cumprir, não é verdade, gente? Mas não é só isso não. Vamos dar outro fato público. Próxima imagem. Agora nós temos uma revista, essa capa foi foi eleita a melhor capa de revista no Brasil em 2015. O que vocês estão vendo, igreja? Uma criança de 5 anos de idade, travesti. Está nas bancas de jornal, está no Jornal Nacional, na Fátima Bernardes. Está dominado. Seus filhos estão vendo isso. Seus filhos viram isso. Seus filhos estão tendo aulas sobre isso nas escolas. Isso é ideologia de gênero. Uma criança erotizada aos 5 anos de idade. O que a revista diz? Essa revista é dirigida a professores. Aí que vem o pior. Eles dirigem esse conhecimento a quem vai dar aula às crianças. Essa revista é uma das maiores editoras do Brasil. E essa revista propõe lá, vamos falar sobre ele, como lidar com a criança que se veste assim. O problema aí é ele se vestir assim. Vestir assim a manifestação de algo que está na mente. O problema não é o brinco, igreja. Pastores, o problema não é o brinco, nem o cabelo grande. O problema é por que está usando o brinco. Igreja, o problema não é a droga é a manifestação exterior. O problema é por que o adolescente está nas drogas. Foi abuso em casa? O que está por trás dessa manifestação? Nós gostamos muito de intervir nos efeitos, nos resultados. A gente quer apagar a fumaça. Fumaça a gente é bom para apagar, concordam? O que acontece quando a gente apaga a fumaça no churrasco? O que acontece, pessoal? É o que nós fazemos bem. O menino fala um palavrão, lava a boca com sabão. Por que ele está falando palavrão? De onde vem esse palavrão? Não, isso não queremos saber. É outra manifestação da nossa forma de agir. As causas a gente não combate. É como se você tivesse uma pneumonia e você só quer acabar com a febre. Então toma um antitérmico. Você vai curar a pneumonia? Não. Por isso que o diagnóstico é metade do remédio. O bom diagnóstico. E eu venho aqui dizer para vocês, o problema daquela imagem não é o vestido que ele usa. Por que está usando aquele vestido? Na verdade é uma criança erotizada. E ninguém quer investigar isso, nada disso. Querem que aceite ele assim, querem que crie-se uma pedagogia para ele. E mais, o que se propõe ali, todas as creches levar essa informação a todas as crianças. Você pode ser menina, meninos. É o que está nessa matéria. Pode piorar, vamos ver a próxima. Agora nós temos um guia, agora eu vou dizer de onde é a raiz, de onde é uma das raízes dessa questão. MEC, Presidência da República, Ministério da Educação, Secretaria de Direitos Humanos, Brasão da República, mas pode ter o brasão do seu estado, do seu município, também secretarias estaduais, secretarias do Rio de Janeiro, não sei. Usam sempre um pretexto nobre. Olha o título desse livro. Guia Escolar de Combate à Exploração Sexual. É bom isso, gente? Você compraria esse livro? Aparentemente pela capa, sim. Parece uma coisa boa. Olha o que tem dentro dele, vamos ver. Olha o item 5. O Ministério da Educação, Secretarias de Educação, estão formando professores e obrigando as escolas a apresentar às crianças o direito ao prazer sexual. O direito, alunos, vocês têm direito a se masturbar. Masturbação, direito. Olha lá, como fonte
de bem-estar físico, psicológico, e termina como? Espiritual. Os alunos, os professores são formados para ensinar os seus alunos de 4, de 5, de 6, de 8, de 10 anos, que eles têm direito ao prazer sexual. Este direito ao prazer sexual, que não é direito, isso é um abuso, é ilegal, mas isso é o que defende os pedófilos. Os pedófilos defendem que eles mantêm relação sexual com crianças porque é um direito da criança ter prazer sexual. Está no Ministério da Educação brasileiro. Política pública intensa a partir de 2011. Começou em 1998, no governo do PSDB, mas foi incrementado a 200 km por hora. Começou a 60, mas no governo socialistas serão implementadas a 200 km por hora. Em Fernandópolis, São Paulo, a escola pública distribuiu material didático em que, além de estimular a masturbação, alertava os alunos de 8 anos de idade: não conte para os seus pais. Recife, mesma coisa. Brasília, idem. Cidade Ocidental, em Goiás, eu poderia falar agora 5.000 municípios. Está disseminado em todo o território nacional. Agora eu quero que vocês assistam uma reportagem que vai pegar um desses casos. Prestem muita atenção. Aconteceu na cidade de Contagem, Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. Vamos assistir agora um caso real. Trabalho escolar causa. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas para lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa e que, acredite, não tem nada demais nas perguntas. São os preconceitos que já estão arraigados na cultura, questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar. Alguns pais já decidiram, vão tomar uma atitude radical. Vou tirá-la da escola, ou do contrário, que eles me tiram a professora e a pedagoga. Pode tirar. A Secretaria de Educação. Está suficiente, né, gente? Aqui é o resultado em sala de aula, numa cidade. No Rio de Janeiro, idem. Tem diretor em escola, pastor. Tem diretor que se levanta irado. Na minha escola não tem isso. Aconteceu em Goiás. Aí 10 professores. Tem sim, o senhor é que não sabe. O diretor não sabia. O que dizer de nós? Põe o espelho assim e fala, o que dizer de mim? A pergunta que eu faço é, estamos lidando com pervertidos, depravados, loucos? Qual dos 3? São depravados? Querer erotizar crianças? Dar para uma criança de 6 anos de idade um dever de casa, como é possível fazer sexo grupal? Pesquise no YouTube. São depravados? São loucos? Nada disso. Nada disso. Não estamos lidando nem com depravados, nem com loucos, nem com pervertidos. Estamos lidando com revolucionários. Revolucionários. Por incrível que pareça, erotizar crianças é um instrumento de uma ação política. Você vai entender agora. Eu vou dar uma breve noção para vocês. O inimigo
ele se baseia em princípios. E o primeiro documento na história, eu vou falar agora do socialismo. Não vou falar dos socialistas, eu não vou falar de pessoas, eu vou falar da doutrina. Entende isso, gente? Não é para você falar isso para um socialista. Ah, não, eu não estou falando de pessoas. Eu vou falar agora dos fundamentos do socialismo, do comunismo, que nós não percebemos. Em 1848, no Manifesto Comunista, que é um livro que estrutura a ação revolucionária do comunismo, tática e filosófica, escrito por Karl Marx. A palavra marxismo vem de Karl Marx. Marxismo, o alemão. Esse livro foi escrito com outro Friedrich Engels. Nesse livro ele estabelece como, de que forma e por que os operários devem se reunir, tomar consciência da exploração, os operários, e tomar à força o poder da burguesia e fazer ruir o sistema capitalista, a revolução comunista. Mas lá no Manifesto Comunista, preste atenção, olha o que ele diz: destruir a família, abolir a família. Até os mais radicais ficam indignados com este propósito dos comunistas. Mas sobre que fundamento repousa a família? Pergunta Marx. E ele responde: sobre o capital, sobre o ganho individual. Quem quiser, repita comigo: destruir a família. Está no Manifesto Comunista, está nos livros. Mais do que isso, no livro posterior, o título é bem grande: A Origem da Família, olha aí, da Propriedade Privada e do Estado. Esse é o título de um livro, escrito por Engels, que escreveu o Manifesto com Marx. Nesse livro, ele diz que família tem que destruir. Preste atenção, igreja. Estou falando de livros, não estou falando de pessoas, tudo bem? Hoje posso dizer, o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com um desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia. A monogamia é a primeira opressão de classes. A opressão do sexo feminino pelo masculino. Agora ele está dizendo o seguinte: a família monogâmica é que nós queremos destruir. O que é família monogâmica, gente? O que é família monogâmica? Faz assim, um dedo. Um homem, aí põe o outro dedo, eu não posso colocar aqui do lado. Uma mulher. Não pode 2 homens e uma mulher? Não, aí não é monogamia. É um homem e uma mulher. Não pode um homem, não, aí não é monogamia. É um homem e uma mulher. Isso é monogamia. Ele está dizendo, essa família monogâmica é a causa dos nossos problemas. E no livro ele diz mais. Ele diz que a família ideal seria aquela formada por vários homens e várias mulheres que mantivessem relação íntima entre si. Imagine 10 homens e 20 mulheres que mantivessem relação livremente. As mulheres saberiam os seus filhos, porque elas engravidariam, mas o homem não saberia quem é o seu filho. Ele entende que esta família pluriafetiva, quem já ouviu falar disso? Pergunte ao seu filho na universidade, ele é especialista nisso. As universidades estão disseminando nos adolescentes e jovens a ideia de que o problema é a monogamia. Você não está sabendo, seu filho está. E por que destruir a família? Porque ele diz no livro que a propriedade privada, que para o comunista é a causa de todos os males, a propriedade privada surgiu somente a partir da família monogâmica. Então ele diz que a causa de todos os problemas é a família monogâmica. Está nos livros.
Muitos socialistas falam assim, não, eu não concordo com isso. Muitas pessoas, até na igreja, cristãos sérios, não, eu tenho família, eu sou contrário a isso. Não, você pode ser, mas os partidos socialistas não. Então paremos de brigar com pessoas, falemos da doutrina deles, porque eles não estão sabendo. Então a ideia é o quê? Destruir a família monogâmica. Guarde isso, igreja. Eu estou falando do século XIX, esse livro é de 1860 e alguma coisa. Agora vamos pular para o século XX. Já tivemos, até então não havia experiência concreta do comunismo. A primeira experiência foi em 1917 na Rússia. Já tivemos a experiência chinesa no final da década de 40. A experiência de vários países eslavos. Agora nós estamos em 1950, e teóricos marxistas, teóricos socialistas de extrema qualidade intelectual. Erich Fromm na psicologia, Herbert Marcuse, homens com profundo conhecimento do grego, muitos deles judeus, socialistas, marxistas, eles se debruçaram sobre essa concreta. Eles vão estar lá, você não vai estar, mas um professor treinado vai estar. E eu vou ensinar seu filho, dizendo para ele que é bom para ele se masturbar aos 6 anos. Talvez manter relação com um coleguinha do mesmo sexo. Ele vai decidir, afinal uma criança pode tomar decisões. Fique tranquilo, igreja. Você vai morrer rica e lotada. Fique tranquilos. Vocês não perecerão. Fiquem tranquilos. Toda sua descendência perecerá. Ufa! Pensei que era comigo. Não tem um personagem na Bíblia que fez isso? Ah, não, são só meus filhos e netos. É. Ah, bom. Então eu vou ter tudo. Vai. Fique tranquilo. O inimigo agora, ele veio para destruir. Aí você pode falar assim, mas Deus é superior. Ok. Deus está tranquilo. Deus está tranquilo. No alto do seu trono. Ele rege. Não. O fraco espiritual é diferente, mas as letrinhas. Antes deve apresentar a família. Igreja profética aqui, mas lá fora é uma igreja cidadã. Quando começarmos a falar na defesa da infância, dos direitos humanos, nós vamos trazer de volta aquilo que nos pertence. Os direitos humanos nasceram na Bíblia. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Primeira declaração na humanidade que reconhece a dignidade humana individual. Mais do que isso, roubaram de nós o arco-íris. O arco-íris agora, quando é visto, não é mais um símbolo da aliança com Noé. Não. Agora é símbolo de um movimento anticristão. E eu quero fazer essa distinção muito importante para a igreja. Nossa luta não é contra gays. Não. Os gays são muito bem-vindos. Lésbicas, travestis, sejam bem-vindos. É necessário, porém, que seja genuíno, sincero. Você não gostaria de ser convidado para uma festa assim? Vem aqui na minha casa, tá? Meu aniversário. Você gostaria? Que convite, hein? Você recebe um convite com ânimo, como você vê, verdade. Será que estamos preparados para receber gays, lésbicas, travestis? Será? O nosso olhar é bom para eles? Por que esse olhar? Por que essa... Por quê? As pessoas merecem o nosso respeito. Gays, lésbicas, travestis, transexuais, merecem o nosso respeito. Muitos deles, pessoas nobres. Em escolas onde eu vou, a maioria dos professores gays são árduos defensores dos alunos. Quando falo do abuso, eles sofreram, eles sabem o que eu estou falando. Eles dizem, eu estou nessa luta também, Dr. Shelby. Os professores gays estão do nosso lado. Não aceitam abuso. Mas eu quero que vocês entendam, existe um movimento gay, é outra coisa. Entende, igreja? Você não pode tratar o gay como um movimento. O movimento gay é outra coisa. O movimento gay é um movimento de ideólogos, políticos,
Usam os gays como massa de manobra. Entenda, igreja, se você vê um gay e trata como movimento gay, não, o movimento gay a gente combate. Porque eles não estão defendendo os gays, eles é o que dizem fazer. Eles alegam que fazem isso, presta atenção, mas não fazem, quer ver? Vou dar um exemplo. O movimento gay propõe proibir nos documentos de identificação, na certidão, gente, que destruiu o cristianismo. E isso não é intolerância. É interessante. Quem estupra diz que quer proteger. Quem dá o golpe fala em democracia. Eles estão usando um feitiço da linguagem. Eles são intolerantes e chamam a gente de radicais religiosos, fundamentalistas. É claro que no nosso arraial tem muitos problemas. Muitos. Não são poucos. Mas espera aí. A maioria de nós não é intolerante. Mas eles fazem o que eles fazem conosco. Quer dizer, eles nos criticam pelo que eles fazem. Entende? Mas a intolerância existe também no nosso meio, precisa ser combatida. Mas não é privilégio dos cristãos, pelo contrário. Pelo contrário. Então essa variação é importante. Agora veja bem, atitudes práticas. Número 1, conhecer os nossos direitos. Conhecer as leis. Agir. Sem conhecer os direitos, gente, vocês não vão conseguir eficácia. Atitude número 2, em relação aos seus filhos. Quem tem filhos aqui? Papais e mamães, presta atenção. Eu já deixei aqui na igreja o modelo da notificação extrajudicial. O pastor Silas também tem no site do Central Gospel. É um modelo, um texto, a notificação extrajudicial. Para que essa notificação? Para você como pai, conhecendo primeiro os seus direitos. Não adianta ir lá só com um texto porque alguém fez. Não. Essa ação não é para soldado. Na Bíblia tem o irmão de Joabe, o mais novo, que morreu, pereceu como? Luta comigo! Aí o inimigo fala, não vou lutar, você está sem armamento, você está sem armadura. Não, eu quero lutar com você. Não é ele, filho, é o irmão mais novo de Joabe. E aí esse irmão mais novo insiste tanto com o inimigo, que o inimigo acaba pegando a lança e matando ele. As pessoas passavam assim e diziam, tão jovem, tão rápido como a gazela. Ele falava assim, a Bíblia tem essa tradução. E morto, porque não estava armado, não estava protegido, não tinha armadura, não tinha armas. Então ir para essa batalha só com ouvir dizer, com essa palestrinha aqui, esqueça. Você vai ter que se debruçar sobre os direitos, porque o inimigo está bem armado. Ele não tem direitos praticamente. Ele tem cláusulas gerais, combate à discriminação. Ele tem cláusulas gerais, dar aula sobre direitos humanos. Mas ele não tem os direitos que a gente tem. A gente tem direito específico. A formação moral dos filhos é direito dos pais. Revistas e publicações dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da família. Lei. Promotores estão prontos para te ouvir. Delegados, juízes. E agora vem a palavra especial. Advogados. Não tem aqui? Cadê? Levante a mão aí, advogado. Cadê? Eu esperava o seu grito assim. Advogados. Advogados sabem muito bem o que fazer. Eles são o nosso instrumento da igreja e da cidadania. Em defesa de quê? Família e infância. Eles já conhecem uma parte dos direitos. Eles sabem o que fazer na justiça. Só precisamos unir famílias, igreja. Eu quero apresentar para vocês advogados. Essa união é explosiva pela cidadania, porque vocês vão precisar de advogados. Mas a notificação que eu estou apresentando para as famílias irem às escolas dos filhos. Então agora cada pai tem uma ação tática. Ele pega a notificação, conhece seus direitos, pega a notificação, preenche com os dados do seu filho e vai à escola do filho. E vai preventivamente, não precisa esperar acontecer nada. É para ir esta semana ou daqui a uma semana. Você vai apresentar o diretor da escola e vai pegar a assinatura dele.
Essa notificação está dizendo: o professor não autoriza ministrar temas de cunho sexual, ideologia de gênero e coisas abusivas ao entendimento da criança, porque a formação moral dos meus filhos é minha, está na lei, e lá está dito qual é a lei. Você vai apresentar isso, e quando você apresenta isso, você vai acrescentar: não vim aqui para te pressionar, professor, eu vim também na sua defesa, porque a terceira vítima, além da família e da criança, sabe qual é? Os professores. A notificação também é um instrumento para você conscientizar os professores. Eles não estão sabendo dessas leis, eles estão sendo obrigados por ordens que vêm dos gestores da educação, e eles estão no meio de uma batalha, mas os professores estão unidos com as famílias, mas eles querem dividir isso. Quem é professor aqui, escola pública ou particular? Entenda o que eu vou lhe dizer, você está sendo usado. Toda essa temática que estão fazendo em material didático, em cartilhas, é ilegal. E quem vai ser processado? Porque quando eu uni família a advogado, eu estou dizendo o seguinte: advogado é ação. Se violarem o direito da família, se ministrarem esse conteúdo na escola do seu filho, família, sabe o que você pode fazer? Processar. Agora, quem você vai processar? Opção A, ministro da Educação. Opção B, secretário da Educação. Opção C, o professor da sala de aula que ministrou o conteúdo indevido. Quem vai ser o alvo do processo? A, B ou C? C. O professor vai ser o alvo. Não vai ser o ministro da Educação que formula políticas ilegais. Não vai ser o secretário de Educação que mandou ordens para que seja dada aquela aula. Sabe quem vai ser processado? Você, professor. É injusto, é abusivo. Então essa notificação também é um instrumento para levar aos professores o conhecimento das leis, embora eles estejam sendo advertidos. A notificação é uma advertência. Aquilo serve para protegê-los, porque com a notificação, escute bem, igreja, o professor com a notificação, ele vai poder receber o de vocês, concordam? Agora ele se vira para a direção da escola, ele se vira agora para os gestores da educação e diz: não posso. Amém? Agora eu vou dar o resultado prático disso. Alguns diretores rasgam a notificação na sua cara. Alguns professores rasgam na frente do pai e da mãe. Quando você entregar a notificação, grave tudo. Ok? Gravador. Se você tiver uma câmera para botar seu boné. Esqueceu de rasgar aqui, diretor? Você não quer colocar fogo, não? Foi? Grave. Isso. Dá um sorriso, diretor. Isso. Vai tudo para a justiça. Tá certo, pessoal? São poucos que fazem isso. Segundo conselho: não vá sozinho dar notificação. Sabe como você vai? Grupos de famílias. Presta atenção nisso. Não vá sozinho. Não vá. Fala assim: eu não vou sozinho. Está entendido? Eu tenho certeza que na saída ali alguém vai falar: ele disse para a gente ir sozinho. O que eu faço? O pessoal da saída, só permita a saída de alguém se ele falar a senha: eu não vou sozinho. Tá bom? Então na saída vai ter que falar a senha. Eu não vou sozinho. Por quê? Infelizmente tem direções, são poucos. A maioria dos professores e professoras são homens e mulheres de bem. Mas os poucos que são maus, são muito maus. E eu vi famílias perecerem. Eu orientei o pastor, mas faz parte, o pastor também não é Deus. Ele orienta, mas a família às vezes não prestou atenção. Por isso eu não vou. Peguei vocês. Então você tem que grupos de famílias que tem os alunos, os filhos na mesma escola. E aí você reúne esses pais, não precisa ser cristão não, talvez a maioria nem seja, mas você vai levar o conhecimento a eles, se eles já não têm, e você vai conjuntamente, e vai com amor. Nós não vamos com o dedo em riste para a direção da escola. Eu não vou ficar apontando o dedo: diretor, não, esqueça isso. Você vai com amor, ora antes de ir, busca Deus. Eu quero a transformação, primeiro minha. A gente quer fogo nos outros, primeiro na gente.
Senhor, cai o fogo da justiça. Cai o fogo. Mas primeiro em mim. Aponta o dedo para você. Senhor, sonda o meu coração. Sonda os meus pensamentos. Vê se há um caminho ruim. E leva-me para o caminho da eternidade, da verdade. Não manda jogar fogo lá não, primeiro aqui. Eu quero primeiro eu ser justiça. Eu quero eu primeiro ser um pai. Eu não quero apontar para ninguém, não, é para mim primeiro. Aí você vai para a escola, vai em conjunto, famílias. Você vai apresentar a notificação. E vai dizer para o professor, talvez você possa até ir antes, se você já conhece o diretor, você já conhece o professor, é uma pessoa amiga, aí você já vai mostrando para ele com amor, olha, eu fiquei preocupado com você, diretor do céu, palestra esse procurador de Brasília, ele falou tanta coisa, mas olha aqui, ó, lá em Brasília, uma escola deixou um livro impróprio ao acesso de crianças, sabe o que aconteceu? O livro impróprio de pornografia, o pai contratou um advogado, e a escola foi contentada, diretor, não acredito, 30 mil reais de indenização. O senhor já quitou o carro, diretor? Quitou? Porque eu sei assim, é a justiça, né? Quer dizer então que cada família que o filho receber uma aula indevida tem um direito à indenização. Aí você pensa assim, 30 mil? Não. De 5 a 10 mil. Vamos ser realistas. Lá em Brasília foi forte. Presta atenção. Quer dizer então que para cada aluno que eu der aula, cristão ungido de Deus, cada aluno que eu der aula com esse conteúdo indevido, a família vai poder me processar. Imagina se eles descobrem. Justiça especial de pequenas causas, até 6 meses para ter uma sentença, é rápido. Um iPhone 6 custa 5 mil. Imagina se meu filho adolescente descobre que a aula indevida que o senhor está dando para ele, ele pode ganhar isso. O menino vai virar um MacGyver, ele vai gravar tudo aqui, ele vai filmar o senhor, ele vai fazer uma prova que o juiz vai falar assim, olha, essa prova aqui é da Lava Jato. O menino vai ficar ativado espiritualmente. Um iPhone 6 faz milagres na mente de um adolescente ungido. Então entenda, eu não estou querendo processar professores, eu não desejo processar ninguém. Eu desejo que a lei seja respeitada, que a infância seja protegida. Não adianta dizer, olha, me dá aqui, levanta o seu iPhone 6, quem tem aí coragem? Ninguém? Um 5 então. iPhone 5, não? Um Samsung Galaxy. Caramba. Tá bom, quem tem um telefone sem fio? Levante aí, oh. É uma dinâmica, vocês não entenderam. Aliás, tá lá. Imagine que eu vá até você, pegue seu celular, tome seu celular. Olha, me dá aqui, faz de conta que eu peguei. Eu estou pegando seu celular, sabe por quê? Porque eu estou defendendo as minorias, eu defendo toda forma de discriminação, tá? E pela causa nobre que eu defendo, eu vou ficar com o seu celular. Poderia, gente? Poderia. Mas a causa é nobre, não é? A causa é nobre. Defender contra a discriminação, defender contra a homofobia. É nobre ou não é? É nobre. Mas isso me dá direito de fazer qualquer coisa? Não! Tem que respeitar as leis. É o que eles estão fazendo, esse é o resumo do que eles estão fazendo. Eles alegam querer combater a discriminação, eles alegam querer dar aula de direitos humanos. Cuidado com as dinâmicas contra bullying. É sempre nobre, mas o que eles vão fazer de fato? Manipular o entendimento moral e sexual das crianças. Isto é ilegal. A notificação serve para isso, mas vamos precisar dos advogados, porque eles podem reagir contra nós. Os advogados vão botar para quebrar. Nada pro bono, não tem nada de graça, seu advogado. Eu quero honorário sendo pago para você. Eu quero que você fique rico. Eu estou orando que essa ação espiritual estratégica da igreja faça advogados ricos. Não queira advogados de graça. Queira bons advogados e pague. Agora discuta os honorários. Pague. Você pode exigir. A causa é nobre. Defender família, defender criança. Agora é guerra. Eu trago armamentos, eu trago atitudes. Agora cabe ao exército, com seus comandantes, a ação.
não quero que você saia daqui pensando em fazer nada, a não ser orar a Deus. Primeiro, defesa do seu filho na escola onde ele estuda. Segundo, programas de televisão, o que seu filho tem assistido. Cuidado com desenhos animados. Muitos desenhos animados estão comprometidos com essa lógica de desconstrução da sexualidade e moralidade. Cuidado. Desenhos no Discovery Kids, cuidado. Material didático do seu filho, leia tudo. Materiais complementares, compre e não mostre para o seu filho. A escola pediu para comprar uma cartilha, um livrinho, o patinho e os ovinhos. Antes compra, não mostra para o seu filho. Leia o material. Você vai descobrir coisas terríveis. Eles estão indo exatamente pela mente das crianças. Brincadeiras, brinquedos. Nós precisamos agora levantar a nossa mão. Levantar o nosso olhar. Nosso socorro vem do Senhor. Mas Ele quer levantar os Davi dessa geração, as Débora. É gente que vai para a batalha. Ungido e tudo. É gente que não vai fugir. Não fugirei à luta. Mas não quero que você entre em lutas que não são suas. Cuidado. Filhos, sua família. Se você é professor, seus alunos. Se você pensa em cuidar da cidade, comece com o seu bairro, as escolas próximas. Pastores, as escolas próximas. Nós temos que primeiro levar o entendimento com muito amor. Os professores têm que ser acionados para lá dentro da educação se transformarem em ativadores da legalidade. Nem diga que é cristão. A Bíblia, você guarda no coração, na mente, mas a ação agora é cidadã. As leis estão a nosso favor. Ainda há tempo, igreja. Eu não venho aqui dar só uma palestra. A minha intenção é que a igreja se capacite. Leia o material, tem que ler, não tem jeito. Porque é necessário cada um com a sua habilidade. Ministério infantil, profundo. Você pode sair com esse material para dar palestras nas creches, combatendo o abuso. Vai lá só com isso. Toma posse das creches e escolas, dê treinamento para eles. Eles não têm. Eles vão agradecer a vocês. Eu vou estar como um ajudante da igreja. Eu vou me referir ao pastor. Os problemas que forem difíceis, pastor, situações complexas, aí eu vou me dirigir ao pastor. Eu vou estar em contato com ele. Se houver necessidade de novos treinamentos, viremos aqui. Eu acredito na igreja local. Eu acredito que a igreja está retornando ao seu caráter primitivo. Sabe o que os historiadores ateus falam da gente? A igreja primitiva, ela se caracterizava por cuidar dos órfãos, das viúvas e enfermos. Os que eram excluídos a gente cuidava. Sabe o que o mundo pensou da gente? Caramba, eles fazem um bem sem querer benefício. E sabe o que isso gerou? Simpatia ao cristianismo. Eu proponho à igreja que sejamos luz. Na igreja aqui não, aqui é ser luz do Espírito Santo de Deus, no sentido, falar da Bíblia, é profético, é as coisas de Deus que é da gente. Nós somos cristãos e temos direito até de proclamar lá fora, escute bem. Eu não estou falando para você ser um crente secreto, não é isso. Eu estou falando que nos debates que diz respeito à família e infância, nós vamos com as leis que estão do nosso lado. Estão do nosso lado. E aí quando falamos de coisas espirituais nossas, os ateus, os que não têm a nossa fé, eles se sentem excluídos. Por isso que até a linguagem tem que ser de inclusão. Vamos brilhar no Rio de Janeiro. Vamos brilhar, mas muitas vezes nós vamos ser só caminho, pedra, ponte. Virá outro, porque a gente preparou o caminho. Entende isso? Preparem o caminho, igreja. É chegada a hora. Sejamos nós luz nesse mundo caído. Tenhamos amor pelos que estão em situação degradante. Mas tenhamos firmeza. É campo de batalha. Eu vim aqui para os que querem ir para a batalha. Eu não vou dar resultado para vocês se eu mesmo sou ferido. Entende? Não esperem de mim. Já ganhamos esta batalha. A questão é, temos que ir até Berlim. Quem dominou o campo da praia na Normandia, quem sabe da guerra conhece. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler sabia. Hitler sabia. Se os aliados tomarem aquele pedacinho de praia, acabou a guerra. Hitler sabia disso, por isso não podia deixar que os navios aliados desembarcassem. Quando ele recebe a notícia, Mein Führer,
Unsere Leute sind gestorben worden. Eu imagino Hitler. Perdi a guerra. Mas escute bem, Normandia fica a uns 1.200 quilômetros de Berlim. Houve soldados e muitos que pereceram na Normandia. E outros tantos que pereceram no caminho. Foram batalhas terríveis. Mas a guerra já estava ganha. Jesus venceu essa guerra na cruz. Entende? Agora é o nosso dever ir até Berlim por Ele. Entende? Nós vamos até Berlim. A guerra já está ganha, mas não relaxa não. Não abaixa as armas não. Para frente, igreja. Deus abençoe a todos. Obrigado, doutor. Esse é da igreja, né? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos agir. Precisamos fazer a nossa parte. Como eu já tenho dito há algum tempo, seria uma palavra de alerta, para nos alertar, para nos despertar, para nós agirmos. E nós vamos fazer isso enquanto igreja. A petição, a notificação, já está no Facebook da nossa igreja. Tá? A petição, está lá o exemplo, já está no Facebook da nossa igreja, o IADJ Oficial. Mas nós vamos fazer algo aqui nós vamos trabalhar aqui na nossa área. A gente precisa fazer a nossa parte. Então eu já quero convocar aqui advogados, já quero convocar aqui pais, já quero convocar aqui professores. E no próximo domingo, nós vamos fazer uma reunião aqui na nossa igreja. Eu vou fazer o dever de casa essa semana. Nós vamos ver todas as escolas aqui da nossa área, da redondeza de Jacarepaguá. E eu quero os pais, os professores, os advogados, no próximo domingo aqui, que a gente vai separar grupos para a gente poder conversar, o pai que veio conhecer o outro pai da mesma escola, já vê onde estuda, para a gente separar os grupos, colocarmos os advogados em contato, para a gente poder fazer a nossa parte, porque não adianta só falar, tem que falar e tem que agir. Então, no próximo domingo, você que é interessado, você que deseja fazer a sua parte, logo após aqui o nosso culto, que nós temos o culto após a escola dominical, nós vamos permanecer aqui. Eu vou fazer o dever de casa durante essa semana. Doutor Josué, o pastor Josué que é advogado, a gente já vai estar formulando tudo direitinho, para a gente já sair daqui no próximo domingo, prontos para a guerra. Amém, irmão? Assim seja, então, em nome de Jesus. Vai ser bênção. Vamos fazer a nossa parte. Deus faz a dele sempre, mas a gente precisa fazer a nossa. Fica de pé comigo aí no seu lugar.